Parabéns ao Erling Haaland, um grande esportista, um grande centroavante. O Brasil já teve centroavantes desse nível para mais, faz tempo que a gente não tem. Antes de conversar aqui com o Felipe Melo, com o D'Alessandro, com o Paulo Nunes, queria falar algumas palavras sobre a eliminação do Brasil. A gente repetiu hoje o mesmo roteiro das eliminações desde o último título, né? Então, desde 2006, 10, 14, 18, 22 e agora 26. No primeiro jogo contra um time europeu, seleções de uma prateleira mais alta, a gente vai embora para casa. Em diferentes fases, mas no primeiro jogo contra um time europeu em Copa do Mundo, eliminatório, a gente volta para casa. Cada eliminação tem a sua história, evidentemente, e a gente vai conversar sobre a de hoje. A de hoje, para mim, é que o Brasil não mereceu, não só pelo jogo de hoje. A Noruega foi melhor do que o Brasil, na minha opinião, pelo menos mais efetiva, mas por tudo aquilo que a gente não fez nesse ciclo de Copa do Mundo. Foi muito ruim o trabalho da seleção brasileira nesse ciclo. Não é nenhuma garantia de que, se você trabalhar bem por 4 anos, você vai levantar o caneco. Não é. Mas a gente pode pelo menos tentar nos próximos 4 anos, né? A certeza é que quando a gente olha para trás e olha o que foi o ciclo do Brasil, ele foi muito ruim, muito ruim. A gente foi punido por aquilo que fizemos no jogo de hoje, mas, na minha opinião, também da maneira como trabalhamos nesses 4 anos. Espero que, passada a dor dessa eliminação, a gente pelo menos tente trabalhar direito nos próximos 4 anos, porque se a gente não tem mais os melhores jogadores do mundo, hoje são os franceses, quem sabe com um trabalho sério a gente volta a ocupar o lugar onde a gente acha que sempre esteve, mas infelizmente a gente não ocupa mais há um bom tempo, que são as primeiras prateleiras da Copa do Mundo. Boa noite, Felipe Melo, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, amigos, todos que estão conosco aí. Realmente uma tarde e noite bem triste, né, para nós. Principalmente para mim, que esperava muito, estava muito esperançoso dessa classificação do Brasil, de mais uma evolução da seleção brasileira. A gente vai falar muito sobre isso, mas assim, o Brasil paga por um ciclo, achar um adjetivo importante, sem vergonha, né? Um ciclo sem vergonha que foi feito na seleção brasileira, desde já presidentes antigos, né, que não entendem nada de futebol, que não sabem nada de gestão. Então, eu sou um cara que tenho a minha crença e entendo que, como diz a Bíblia, a lei da semeadura ela não falha. E o que nós estamos colhendo foi o que nós semeamos nesse ciclo horroroso da CBF, sabe? Então, assim, é muito complicado. Nós tínhamos esperança porque o brasileiro, de fato, ele tem muita esperança, porque a gente torce para a nossa seleção brasileira, né? Mas acabou pagando por todo um ciclo. É claro que nós vamos falar aqui dos erros de hoje, de jogadores, porque é muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito pra mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar pro Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, 2 caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer a pressão. Então, assim, eu entendo que o treinador tem as suas convicções, mas também tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar, sabe? Se de repente se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto realmente isso aí. Ele tem contrato até a próxima Copa do Mundo, ele chegou há 1 ano, né? Quando eu digo trabalhar direito, não é nenhuma garantia de que o treinador, se ficar 4 anos, vai ser campeão. O Filipão chegou em cima da hora em 2002, levantou o caneco. O Tite ficou no ciclo e meio, não levantou o caneco. Não tem receita de bolo. A Argentina tinha o Scaloni como assistente técnico, foi efetivado e foi campeão. Não tem receita de bolo. Mas eu entendo, já que não temos mais jogadores como a gente tinha no passado, aumenta a nossa chance de trabalhar direito. Dá 4 anos para um treinador do nível do Ancelotti. Só que a gente tem tanto jogador, apesar de não ter os melhores, que a gente sempre acha que, apesar de fazer tudo errado por 4 anos, pode dar tudo certo em 8 jogos, que é o que a gente imaginava fazer aqui. Então esse é o resumo do Brasil na Copa do Mundo. A gente faz tudo errado, achando que pode dar tudo certo. Só que a gente não tem mais o talento que a gente tinha. Então a gente precisa trabalhar melhor. Porque a partir do momento que você faz as primeiras mudanças foram boas. Para mim o Martinelli estava sendo melhor em campo. E o Alisson estava salvando. As oportunidades que a Noruega teve, o Alisson, ele saiu e fez 2 boas defesas. 2 boas defesas. E o Martinelli estava indo muito bem. Ele fez as primeiras mudanças, foi bem nas primeiras mudanças. Eu achei que ele teria que fazer aquelas mudanças colocando o Endrick. Depois, quando ele faz as segundas mudanças, na segunda vez que ele vai mexer no time, que ele coloca Neymar e tal, ele tem que entender que não dá para o Neymar correr atrás de jogador. Não dá para o Neymar fazer um falso 9 se o Brasil não tem posse de bola. Como você vai colocar um cara que é técnico, que nós falávamos antes do jogo, ó, coloca o cara para flutuar, para ter bola, para ele vai ter posse de bola e tal, com eles com a linha baixa. O Brasil não teve posse de bola, aí você vai colocar o Neymar para fazer o quê?
Então, assim, eu acho que ele mexeu muito errado, muito errado. A segunda mudança dele foi errada. E sim, ele tem culpa no cartório. E perdemos o pênalti. Como é que ficou o jogo depois do pênalti perdido pra vocês? Depois do pênalti perdido, parece que o mental do Brasil deu uma abalada. Principalmente o Bruno Guimarães. Eu quero deixar bem claro que o Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo. Foi. Tá? E como tem essa mística, eu passei por isso, né? O Brasil perdeu, a culpa foi do Felipe Melo ter sido expulso. Tá certo? Eu prefiro de verdade ser expulso, mas entrar com tesão, entrar com vontade, do que propriamente ficar andando dentro de campo. Tá certo? Então, o Bruno Guimarães foi um cara que correu, que lutou, então a culpa não é dele, não. Como disse o D'Alessandro aqui. O Brasil depois teve oportunidade, Rizek. O goleiro deles pegou muito. O goleiro deles pegou muito. O Brasil teve oportunidade. Só que o seguinte, a falta de eficiência. Foi a falta de eficiência. Isso me leva aqui realmente do ciclo. Das cagadas que foram feitas no ciclo. Quando entrou o Rodrigo Caetano, depois que entrou esse pessoal aí, que as coisas começaram a melhorar, já foi no final. Na hora que saiu aquele presidente que não sabe nada, já foi no final. Então o Brasil começou a pagar por isso, cara. Eu quero destacar, o Alisson levou 2 gols. Mas nesse lance. Fez um grande jogo. Nesse lance em que o Haaland consegue ganhar ele diminui o espaço. Gabriel Magalhães, ele faz uma defesaça. 0x0, né, Rizek? 0x0. Bom, lembrar que tava 0x0. Não, mas ele fez 2, 3 defesas importantes, hein? Importante no meio do jogo. Eu só acho assim, nessa questão das perdas de gol, a entrevista do Haaland mostra exatamente tudo aquilo que eu vi dentro da partida. Você tem a oportunidade, você vai lá e perde 3, 4, 5 vezes. Você viu o que ele respondeu pro repórter? Aí foi a grande chance do Brasil. O Hendrick, que tinha acabado de entrar, se precipitou. Ele tem 3 chances. Foi uma jogada tem 3 chances. De 3 chances, em 2 ele mete pra dentro. Pra mim é isso, não tem, é parte técnica. O Casemiro rouba a bola, o Casemiro rouba a bola, dá um bom passe de perda, o Vinícius Júnior dá uma ótima assistência, aí entra aquele que a gente tanto pedimos a convocação do Hendrick por isso. Eu opino que se o Brasil sai na frente, abre o placar, dificilmente a Noruega conseguiria nos machucar. Ia controlar mais, ia ser melhor. Agora, a gente viu 2 jogadas do Hendrick agora pelo meio. Ele entrou de 9, sim? Se movimentando de centroavante. Por que ele foi? Aí que nós falamos, quando entra o treinador, quando nós elogiamos alguma mudança do treinador em jogos anteriores, e hoje nós temos que criticar. Na minha opinião, ele colocou o Hendrick pela direita quando o Hendrick estava sendo muito produtivo pelo meio, e coloca o Neymar, e concordo plenamente com o Felipe. Esse lance é uma salvada do Alisson, tá? Porque exatamente. No início, na hora que eu vi o primeiro, eu falei assim, nossa, o que o Alisson foi fazer ali? Ele salvou. Ele salvou. Aí você vê como a Noruega vai crescendo nos últimos 20 minutos do segundo tempo. Porque o Brasil vai pra trás. Perfeito. O Brasil vai pra trás e não tem mais a bola. A seleção brasileira nessa hora tinha 20% de posse de bola. Mas aí que nós pedíamos o Neymar solto. Com alguém na frente. Bola, como é que o Neymar solto, deixando ele à vontade. Deixando ele à vontade para jogar. Deixando ele à vontade para jogar. Esse gol aí é absurdo. Onde é que erramos aí? Primeiro, a não marcação lá. Olha como ele tem tranquilo pra fazer o cruzamento. E aí a antecipada do Depois Haaland. se cruzou, 1,90 m. Mas pode voltar um pouquinho? A gente Ou pode parar aí? Depois a gente volta. A gente falou isso aqui, gente. O Gabriel Magalhães tá longe dele, não tá nem vendo aonde ele tá, e ele antecipa. E aí talvez uma das defesas da Copa do Naila, né? É um milagre. Absurdo. É um milagre. Esse é o milagre que a gente fala. É um milagre. Cara, essa defesa foi absurda. Ia ser um contra, né? Gol contra. Que defesa, e aí o gol do empate. Não estou colocando a culpa no Alisson, pode ser culpa pra mim, foi um dos melhores em campo hoje. Mas aí é um milagre do chute do Haaland, por exemplo, o segundo chute. Esse é um milagre, só um milagre. Que assim, vendo os melhores momentos, parece que a gente teve no ataque o tempo todo, né? Eu acho que os melhores momentos não contam, na minha opinião, o jogo. Exato. Não contam o jogo. Eu também concordo com você. Aí, ó, olha como é que ele domina, toca com a esquerda e ninguém chega. Tem 6 jogadores. Parar a jogada. Ó, domina com a direita, olha lá, parece que ele tá no treinamento. Dá um toquinho, olha lá, o mais próximo dele, a distância. Mas tem 6 jogadores, tem 6 jogadores em volta dele. Gente, se nós estamos falando o tempo todo, não pode dar espaço. O Haaland precisa de pouco para fazer muito. Veja bem, vou repetir, o Haaland, ele precisa de muito pouco para fazer muito. É aquele jogador que muitas vezes no City ou na Noruega não pega na bola. Uma oportunidade que tem, ele caixa. Ele falou. Cara, a gente tá falando isso o tempo todo. Não é possível que os caras vão ficar olhando o malandro chutar, e o malandro antecipar e fazer o gol. Felipe, nós falamos ontem aqui, não só ele na área. Tem que marcar ele na área, tem que pegar ele, mas tem que encurtar para quem cruza. Chegar nele. Para quem cruza, tem que encurtar, tem que cruzar. Não tem que deixar cruzar, não tem que deixar escolher o melhor passe. Ele na área é matador. Ele fez 2 movimentos impressionantes, foi o primeiro gol dele. Nossos 3 grandes batedores estavam no banco no momento. Não estou culpando ninguém, acho que é uma ironia do destino. O Brasil tem 3 grandes batedores de pênalti. Neymar, talvez seja um dos grandes do mundo, que aí lamentando a sua. Não sei se é despedida da seleção, de Copas, seguramente. Da seleção também. Bom, não sei. Não tem dúvida. Não sei. De Copas eu duvido que tenha mais uma. O Igor Thiago e o Rafinha. André, diga. Só uma questão. A gente está falando muito aqui, eu particularmente, estou falando por mim, dos erros do Ancelotti nessa partida, nesse jogo, e até em alguns jogos também que deu certo. Aí quando dá certo a gente esquece, né? Porque o resultado veio. Mas do outro lado, eu estava conversando com o Dali lá em off, o treinador da seleção norueguesa, ele tira no intervalo o Nusa, que era um dos melhores jogadores. Eu não entendi essa alteração. Por quê? Porque o Nusa não cruza. O Nusa não cruza. Quem cruza é o Sherdalop, né? Ele sempre traz pra dentro o jogador do Benfica pra buscar esse cruzamento. Exatamente. Ele faz o cruzamento. Foi bem agora. E o do lado direito, Bob, pra poder chegar no ralo da bola. A bola não chega no ralo. Porque o Musa, ele corta e finaliza. Exatamente. Boa leitura essa. E do lado do Bob aqui, queria ter pensado isso. Pra fazer a marcação. Boa leitura. Pra acompanhar aqui o Vini Júnior pra fazer uma dobra. O treinador foi muito inteligente. Depois você vai ver, Rizek, nós vamos parar na hora do gol do Haaland.
o gol de cabeça dele, nós vamos parar, que você vai ver só que ele pega, ele corta e traz pra perna boa dele, Sim. justamente pra botar na área. Eu acho a leitura do Paulo. E o Haaland olhando, já observando. Conhece um pouco desse negócio de futebol, cara. De cruzamento, você sabe que eu entendo um pouco. É, boa leitura, cara. Você não falou isso lá na salinha pra gente? Eu tava esperando pra falar aqui. Boa Pra ninguém leitura, entendeu? cara. Não, me coloca nesse aí que tava conversando, né? Boa, não, tava junto, né? porque eu não entendi isso aí, Nusa. Eu não pô, entendi. Por isso, porque o Nusa não cruza nenhuma bola, só vai pra Perfeito, dentro. não, você Quem tem que é o toda número razão. 13 ali que falhou? É o Danilo, né? Danilo, É o Danilo, esse beleza, olha ali. Danilo. Pra mim, o Danilo, ele tem... É um erro do Danilo. E outra, eu vou lembrar eu tenho uma imagem clara na minha mente do Danilo abafando. Ele salvou o Flamengo de tomar um gol no último minuto de jogo na final da Libertadores. A bola sobrou, se eu não lembro, pro Flaco Lopes, pra alguém que chutou. Ele abafou, a bola bateu nele e saiu. Foi, um Flaco gol Lopes. que ele fez pro Flamengo. Um gol que ele fez pro Flamengo. Hoje ele fez totalmente diferente. Você tá vendo que o cara tem qualidade na área, você tem um furacão ou um cometa, que é uma cometa Haaland, sai e não deixa cruzar. Aí o cara é destro, deixa cortar, o cara cortar pra dentro, olhar e cruzar. Gente, bota o cara pro fundo. Então, assim, realmente, aí foi um erro clássico e ótima leitura realmente do Paulo. Ó, me passa uma informação aqui, que o Ancelotti não quis falar no campo. Naquela entrevista que é feita no campo, né? ele não quis. Pelo protocolo da FIFA, o treinador, ele é obrigado, assim como o melhor em campo, a aparecer para entrevista coletiva. Então a gente vai ter explicações do Ancelotti, ele pode responder do jeito que ele quiser, mas a gente vai ter ao vivo aqui no Seleção a entrevista dele. Queria falar uma coisa. Seguramente, se fosse qualquer treinador brasileiro hoje no Banco do Brasil, ele estaria sendo criticado pela Não, eliminação. e ele está sendo criticado. Porque é da nossa cultura. Exato. O Ancelotti não está imune a críticas. Não acho que o trabalho dele seja brilhante, nada disso. Apenas pondera o seguinte: ele é um treinador estrangeiro, ele chegou na Copa do Mundo com 13 jogos à frente da seleção. A gente cobraria de um treinador brasileiro já ter um time, já ter alternativas com 13 jogos. Ele claramente em 13 jogos não encontrou. Bom, vou começar pelo que aconteceu em ordem cronológica no jogo pênalti. Como eu já tinha falado aqui, os 3 melhores batedores do Brasil estavam no banco. O Rafinha, que se lesionou, o Igor Thiago, que perdeu a posição, disputou só o primeiro jogo, e o Neymar, que não tinha condição, segundo o Ancelotti, de começar jogando. Aí ele apontou para o Bruno Guimarães. Zé, desculpa, ele falou que tinha condições sim. Não. Ele falou que tinha condições de jogar 90 minutos. Sim, mas que ele preferiu não utilizar de início. Aí veio o Bruno Guimarães. Ele falou que fez uma estatística de um ano. Neste ano, o Bruno Guimarães bateu 2 pênaltis pelo clube dele e converteu os 2. Ele se machucou, ficou 3 meses fora. O Newcastle teve 12 pênaltis batidos nessa temporada. O Gordon é o batedor número 1 do Newcastle, converteu 9. O Bruno é o segundo, converteu 2. Ele não é o principal batedor do time dele. O Vini bateu 7 no ano, perdeu 2. Os 2 que ele perdeu, ele foi muito criticado na Espanha. Mas fez mais. Estatisticamente, não. Ele perdeu quase a metade dos que ele bateu Mas me antes da desculpe. Copa, estatisticamente. Se tem um pênalti na Inglaterra, quem que pega a bola? Harry Kane. Cara, Se mas tem um pênalti em Portugal, quem pega a bola? Mas, ô Paulo, peraí. Só deixa O Rivelino assim. não batia pênalti. Amigo, ele é o jogador da seleção brasileira. Se ele bate mal. Mas ele bate, ele faz, ele pega no Real Madrid. Ele não tá batendo bem. Pra mim é um jogador que ele é o craque. Quem é o craque da seleção brasileira hoje? É o Vini Júnior. A gente tá falando sobre isso ou não é mais? Mas Porque geralmente o craque assume a responsabilidade. Tem uma pressão pós-perda do Brasil em outros jogos, roubando bola e fazendo gol. Aí hoje vai sair no contra-ataque, só no contra-ataque. Os caras tendo 600 tocas de passe, 700 tocas de passe. o Bruno bateu muito mal o pênalti. Muito mal. bateu mal. Muito mal. Mas hoje o Brasil, nós estávamos falando disso, hoje o Brasil, a chance que criou foi porque atacou organizado e o pós-perda foi muito Exato. forte. Todas as Estava jogadas, perto, estava próximo Todas. para jogar. E por que não faz mais vezes? É isso que eu pergunto, pra que recua? Mas ele Ele explicou, falou, viu? ele falou lá, ele falou que tinha que marcar mais atrás porque o Haaland Pela ele bola ficava mano a longa. mano. Você tava dando certo. Mas eu tô com você, Felipe, eu tô com você. eu também tô com concordo. você. Vem cá, deixa eu te falar. A seleção brasileira não é o Real Madrid. Exato. E é o seguinte, agora a gente vai culpar, a gente não tem mais treinador brasileiro pra gente culpar, amigo. Tem que falar do treinador. Não tem que tá mais aí. treinador brasileiro. A culpa agora é do Exatamente. treinador brasileiro, porque se fosse treinador brasileiro tivesse feito o que estaria fez isso aí, massacrando agora, a gente tava aqui, ó, lenhando o treinador brasileiro. Quais foram, na sua opinião, assim, elenca os erros do Ancelotti hoje, na sua opinião? Então, pra mim, o primeiro erro, não ter começado com o Neymar em campo. Eu falei antes, isso era um jogo pro Neymar, pra estar ser titular. flutuando. Eu colocaria o Neymar no lugar do Paquetá, flutuando. E teria dado certo, porque o Neymar fatalmente teria feito esse primeiro gol de pênalti. Segundo erro, as trocas dele no final, colocar primeiro de tudo, recuar o time. Temos as Pra mim- alterações pra gente debater? Pra mim, ele não poderia, em hipótese alguma, recuar a equipe. A equipe estava bem do jeito que estava no primeiro tempo, mesmo com eles um pouco mais com posse de bola. O Brasil estava saindo em transição rápida, estava encontrando espaço, estava encontrando transição rápida. Depois o Brasil recuou ainda mais. Ó, ele tirou o Matheus Cunha, Que colocou também o fez Hendrick. uma ótima Copa. Hoje não fez um bom jogo, mas taticamente. Ele é importante, Você ele é achou essa importante. alteração aqui? Eu acho a alteração. Eu faria alteração. Não deu certo. Porque o Hendrick entrou muito mal. O Hendrick é um cara que eu elogio bastante também, mas entrou muito Pra mal. minha surpresa, eu não tinha gostado da escalação inicial. O Martinelli jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Foi uma jogou escolha bem. que se demonstrou Jogou bem. que deu Concordo com resultado. você. Né? Mas O Ryan Neymar- ofensivamente também não fez aquele jogo Não, brilhante. mas no ele segundo rouba a tempo bola tava- corrigindo o pênalti. No segundo tempo estava ajudando muito a Danilo. Eu né? acho que ele é tirou o tático Bruno, fora na minha opinião, ofensividade. ele tirou o Bruno porque o Bruno sentiu o pênalti. O Bruno murchou depois. Pra do mim, pênalti. não teria que tirar o Bruno, ele teria que tirar o Casemiro. Eu também. Pra mim, Seria o Casemiro. Que tá claro, é um jogador que ele não tira de campo. É. Não foi assim contra o Japão, É, mesmo é um com o jogador amarelo. que Mas deu pra ver que estava mais segurança cansado hoje que o Bruno, né? Eu
sei. Tô Mas é um dizendo jogador de assim, segurança não tô mesmo, defendendo. Tô dizendo concordo. que na cabeça do Ancelotti é um cara que não sai do E jogo. uma das coisas que o Felipe frisou bem em alguns jogos anteriores é que o Brasil não teve o cabeça de área organizado. Na frente da zaga. Protegendo a defesa. Protegendo e fazendo a cobertura. Exato, exato. Ele tá saindo muito a caça, muito lá na frente no meu campo. Agora eu discordo um pouquinho do Felipe quando falou que entrou mal. Para mim, Endrick entrou bem jogando de 9, de atacante. Aí depois, Quando ele foi para a ponta, ele ele se sumiu perdeu. do jogo. Subiu